povo do agro, eu sou o Wellington Espanha, mais um episódio do podcast Copama, o povo do agro, diretamente da cidade de Machado. E olha, se liga, porque o tema que nós vamos abordar aqui hoje é do teu interesse. Imposto de renda, o leão chegou, tá chegando, e para falar do tema, dois feras aqui comigo. William Conte, que é o nosso gerente fiscal e contábil da Copama. Seja bem-vindo, William. Wellington, seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo sobre o imposto de renda e atualizar o pessoal, os produtores, principalmente nossos produtores rurais. É isso aí, dicas importantes. E ela também que está aqui com a gente, a Aline Garcia, que é coordenadora da contabilidade da Copama. Seja bem-vinda. Obrigada, Wellington. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu e eu, como de praxe, William, vou começar pelas meninas. Tá bom assim? Tá correto. E já vou logo emendar uma pergunta, Aline, para você o seguinte. Existe diferença, né, aí para o produtor rural, né, o que tem CNPJ ou aquele que é CPF, existe diferenças entre o imposto de renda CPF e PJ? Quais são elas? A diferença que existe, Wellington, é que o produtor rural ele deve informar no programa da Receita Federal num campo específico, né, da atividade rural. Então, nesses campos são informados as propriedades e as áreas que são exploradas, né, informações também como rendimentos, despesas, investimentos, dívidas e bens relacionadas à atividade rural. Né? E a pessoa física que não é o produtor rural, né, consequentemente não deve preencher esses campos. Né? Essa é a única grande diferença. Então, a diferença é exclusivamente um campo que trata da atividade rural, onde ele vai preencher essas informações que você acabou de dizer. Isso mesmo. Tá, então vamos lá. Obrigado, Aline. Eu vou para você, William. Você que é o nosso grande conselheiro, entendedor aí da contabilidade. Eu brinco, nosso oráculo. Todos os produtores, William, estão obrigados a declarar o imposto de renda, né, como produtor rural? E existe anualmente uma renda bruta, alguma diferenciação em termos de valores? Wellington, não em todos os produtores estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Então, a Receita Federal, o ano passado, liberou um limite mínimo de 141 mil. Esse ano foi para 153.199,50. Anual. Independente se um mês ele fez 0, mas se ele totalizou isso, ele está obrigado. Se ele passou desse de 153, 199,50, ele está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda e declarar todos os bens. E, inclusive, como você perguntou para a Aline também sobre a pessoa física, se ele tiver atividade na pessoa física, ele tem que declarar as duas. Então, isso é uma informação importante. Então, ele tem que fazer duas declarações. Preenche as duas abas, né? No mesmo formulário, No mesmo formulário. Então, ele usa a aba de pessoa física e a área de produtor rural. Aí ele vai juntar as duas atividades para sair a tributação dele. Tá, vou aproveitar aqui. O que você aconselha? O próprio produtor preencher? Ele mesmo vai dar conta de fazer isso? Ou ele procura um profissional? Qual a sua orientação, William? Wellington, eu já vi muita gente tentar fazer. Eles fazem, depois dá problema, aí é hora de você corrigir para eles. Eu acho que a principal coisa que ele deve fazer é ele juntar os seus documentos todos para evitar problema. Então ele junta e leva para um profissional qualificado, evita dor de cabeça depois, futuro. Eu particularmente sempre tive um profissional que faz para mim, porque a gente nessa correria, tantas outras preocupações, e é um momento que às vezes relativamente rápido, mas você precisa estar dedicado e ter conhecimento, né? Justamente. A todos os valores tem campos específicos para serem alimentados. Então, se você lança em algum campo errado, pode ter certeza que a Receita depois ela vem te cobrar. Tá, e a Receita cada vez mais equipada em termos de tecnologia, né, com mais inovação, e está monitorando tudo, né, William? A vida nossa é monitorado com o seu cartão de crédito, é monitorado com tudo que você faz, movimentação bancária, tudo que você vende, quando tira uma nota, já sai uma chave, que essa chave é a chave da Receita Federal. Vi produtor assim, eu te vendi 6
lotes de café. Eu posso deixar 2 fora? Eu falei, você pode até deixar, mas a Receita já tem os teus números lá. Hoje não dá para escapar, né? Não tem jeito de escapar. E a melhor coisa, a maneira que nós já conversamos no ano passado, é a gente declarar certinho e fazer aquele aproveitamento que você pode de despesa ou aproveitar o que o governo te dá de benefício, que seria aquela tributação somente de 20% da tua renda. Então, quando você aproveita, se eu vendi 200 mil, então eu vou tributar só 40%. Então, porque eu vou tributar 20%. Então, se as tuas despesas não forem muito próximas da tua receita, a própria Receita Federal te dá essa oportunidade do produtor, da pessoa física, produtor rural, fazer essa compensação de 20%. Quer dizer, facilita muito para o produtor. Facilita e tem que ficar atento a essas oportunidades, né? E ele não tem que provar nada, porque é uma coisa que o próprio governo está. Ele não tem que guardar documento, ele não tem que provar nada. Quer dizer, e ele fica dentro da legalidade. Legalidade, que é a melhor coisa do mundo. Aline, qual prazo o produtor rural tem, né, para entregar essa declaração? E o que acontece se o produtor rural, né, ele perder o prazo de entrega ou, por exemplo, né, o William estava dizendo ali, ele mesmo preencheu e ele errou a declaração? O prazo provavelmente começará no dia 17 de março, né, e acabará no dia 30 de maio de 2025. Porém, a Receita Federal deve divulgar essa data, né, o prazo e as regras na primeira quinzena de março. Né, ainda não foi divulgado. E caso o produtor rural ele preencha as informações, né, com erro, em tempo, ele consegue fazer essa correção, né, através da retificação e a retransmissão sem nenhum da ônus, declaração, né? sem nenhum ônus, né? Caso o produtor erre ou deixe de informar algum evento e não perceba, a Receita Federal provavelmente vai pedir explicações, né? Ele vai cair na malha fina, provavelmente, né? O que significa que a Receita vai precisar de comprovação referente a alguma inconsistência, né? Isso. Aí a Receita vai pedir comprovação referente a essa inconsistência, né? E se for o caso, recalcular o imposto, né? Para mais ou para menos. E se, por fim, o produtor perder o prazo e não entregar, né, ele será multado, desde que enquadrado dentro das regras e ele sendo obrigado a entregar, perdeu o prazo, ele vai ser multado no mínimo, no valor de... Não tem choro, né, Aline? Não tem choro. O valor mínimo é R$ 164,75, né, podendo chegar até 20% do valor do imposto de renda. Caramba. Ô, William... Só complementando essa resposta, a Receita Federal ela tem um outro detalhe ali. Quando você entrega a sua declaração de imposto de renda, você tem 2 opções. A forma simplificada ou a completa. Boa. A partir do momento que você fez uma opção, se você tem que seguir ela até o final. Mesmo que se você errar, se eu for substituir, eu tenho que manter essa regra. Ou é simplificada, ou você não pode variar mais essa opção. Tá. Ô, William, aproveitando, já que você deu essa deixa aí, qual que é a diferença, né? E por que ele optaria pela simplificada ou pela completa ali? A simplificada é aquilo que eu te falei. Quando você não tem documento que comprove a tua despesa, você usa o desconto do governo. Então, eu faço a regra do governo, que é o tributo em 20%, então eu não preciso preocupar com o documento. Está presumido ali. Agora, a partir do momento que eu tenho uma receita e tenho minhas despesas todinhas comprovadas, e quando eu faço a apuração, é mais vantagem eu fazer pelo meu lucro, seria o lucro real. Sim. Receita menos despesa. For menor que os 20%, aí você deve optar pelo receita e despesa. Perfeito. Então, como a gente fala, lucro real ou presumido. Ou presumido. O governo presume o teu lucro. Presumido de 20. Ele te dá esse benefício. Quando você não tem documento. E você opta porque dentro daquilo que for mais adequado para a sua estrutura. Que beneficia o declarante. Tá. Ô, William e Aline, olha, eu quero só deixar registrado, né? Nós estamos gravando, né, esse programa nesta data e ainda nós não temos as regras publicadas pela Receita, né? Possivelmente não devemos ter aí grandes mudanças, como você disse, mas eu queria fazer uma pergunta para você, William. Quais são as despesas que podem ser deduzidas do imposto de renda do produtor rural? Na apuração, aí que a Aline falou, você preenche a aba do produtor rural e vai apurar o resultado dele. Esse resultado você traz para dentro da declaração da pessoa física na aba de rendimentos tributáveis.
Aí, desses rendimentos tributáveis, o que você tira? Você tira despesas médicas, hospitalares, dentista, escola. Basicamente, são essas 4 coisas. Você São pode, as mais comuns, e né? plano de saúde, que eu não falei tá. aqui. Então, essas coisas você deduz. Então, se eu gerei uma renda lá, um resultado de 40, 50 mil reais, mas se eu tenho umas despesas de plano de saúde, de escola, você vai abater desses 50 mil para chegar na base de cálculo do teu imposto. Então, essas 5 itens que eu falei, escola, dentista, médico, plano de saúde, você pode somar e abater para gerar a base de cálculo. Uma pergunta aí, vocês fiquem à vontade para ver quem vai responder ou se vão responder os dois. Que dicas que vocês podem passar, né, para facilitar a vida do nosso cooperado, do nosso produtor rural, na hora de fazer essa declaração? Olha, o produtor rural que tem dúvidas, né, qual o melhor enquadramento, então procure um profissional de contabilidade, né, um contador, que é a pessoa que pode esclarecer essas dúvidas e orientar da melhor maneira. Né, separe e organize os documentos, não deixe para a última hora. Um segredo é ter organização nesses documentos, né? Isso, não pode deixar para a última hora com correria, que acaba passando alguma coisa. Né? E também o imposto de renda, ele serve como um comprovante de renda, né? Então, ele pode ajudar aí numa captação de recurso financeiro, numa demanda financeira. Às vezes o produtor, o cooperado, ele fica querendo buscar o financiamento Isso. E aí o imposto de renda dele não está bem organizado, quer dizer, às vezes ele tem uma receita maior ou ele poderia estar muito mais estruturado e aí é o que você está falando, é um documento que garante, né, ele poder captar um recurso maior, né, e às vezes até em condições financiamento de melhores. máquinas e implementos, né? Então, assim, não deixe de fazer, né? E também evitar esses custos adicionais aí de multas e juros. Sem necessidade. Não, além dele não ter o seu CPF bloqueado, que hoje em dia a Receita, você tem que entregar sua declaração, não entregou, pode preparar, o seu CPF vai ser bloqueado em tudo. Aí acabou, não faz nada, travou geral. Trava a pessoa, então todo mundo faz sua declaração, como nós falamos da outra vez, não é uma punição do governo, é uma regra que a gente tem que cumprir, porque se você não cumprir, você vai travar a sua vida em tudo que você for fazer, porque o seu CPF, pode ter certeza, com pouco tempo estará bloqueado. A dica é essa. Aline, nós não poderíamos deixar de ter essa pergunta, né? A Copama, né, vem se aperfeiçoando, desenvolvendo cada ano, né, mais próximo do cooperado, do produtor. Para este ano, né, 2025, né, que nós vamos fazer a declaração do ano exercício 24. A Copama tem alguma ferramenta, algum sistema que pode contribuir com o cooperado da Copama? Sim, Wellington, a Copama tem hoje 2 ferramentas, né, através do portal do cooperado, no site da cooperativa. Né, o cooperado pode entrar com seu login e senha, ele consegue retirar um relatório de informe de rendimentos. Né, e temos também o WhatsApp, né, que é o Fale com o Coopera. É o atendimento da Copama a um clique. Né, nesse relatório consta toda a movimentação de compra, venda, pagamentos, recebimentos, né, da produção agrícola, dos serviços agrícolas, das despesas, né, por propriedade. Então, isso é uma facilidade para o cooperado ter a informação no tempo que ele precisa, né? Ele não precisa esperar com total segurança, né? Não precisa aguardar o envio, não precisa se deslocar até a cooperativa, né? A um clique ele consegue esse relatório na palma da mão. Aline, essa eu já sabia. Eu fiz a pergunta para o nosso seguidor, para as pessoas que estão nos assistindo, mas eu tenho aqui, você sabia que eu sou cooperado, né? Sim. Então, olha, vamos lá. Já entrou lá no WhatsApp, no Coopera, aí tem a opção de número 1, financeiro. Eu dei uma aqui, olha que bonitinho, já vai entrar. É isso? Ó, você vai me ajudando. Aí depois vem lá, o item 6, ele aparece, relatório IR ano base 2024. Eu digito 6 e ele vai gerar um relatório aqui da minha movimentação, é isso? Isso, vai gerar o relatório por propriedade, né? Que facilita o cooperado ter o acompanhamento aí das O meu demora porque eu receitas tenho e muito despesas. movimento, então ele tá, né, demorando mais porque eu tenho muitos negócios aqui. Olha que beleza. Show de bola, hein? Aí, ó, chegou, já tem um relatório aqui, olha aqui que beleza. Já gerou o relatório, Copama, com todas as propriedades, com todas as transações.
E com isso aqui facilita muito, porque isso vai fazer parte da declaração. Sim, a qualquer momento, né, o cooperado pode estar solicitando que ele vai receber aí sem nenhum tipo de demora, né, instantaneamente. Olha, o nosso tempo fechou. Quero agradecer, Aline. Muito obrigado, viu? Obrigada, Wellington. William, obrigado mais uma vez Wellington. pela Estamos sua aí. presença e as suas dicas valiosas, você e a Aline, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que puder ajudar nossos produtores. Fechou. O povo do agro, vamos ficando por aqui. Esse é o podcast Copama, o povo do agro, sempre com boas dicas.